Seja muito bem-vindo ao programa Visita de Fé. Eu sou o pastor Anderson e hoje o nosso programa está emocionante. Prepare seu coração porque essa história vai edificar a sua vida. Hoje vamos conhecer a Michele, que enfrentou grandes desafios desde a infância. Ela engravidou aos 19 anos, viveu momentos de desespero, mas encontrou em Cristo Jesus forças para superar tudo. Hoje ela tem uma vida realizada com uma família abençoadíssima, sua casa própria e uma trajetória de vitórias. Lá no Salmo 37, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa verdade foi poderosa na vida da Michele e eu tenho certeza que será para você também. Então, sem mais demora, vamos ao testemunho dessa grande mulher de Deus. Nós estamos aqui na casa da Michele. Michele, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui na sua casa. Você abriu as portas aqui para nós estarmos aqui. Eu quero dizer para você que a sua casa é muito aconchegante. Gostei demais, não? Que legal, Michele, que legal. Michele, fala um pouco de você, se apresenta. Qual é o seu nome? Você é casada, tem filhos? Então, pastor, meu nome é Michele, né? Michele Salles de Souza, sou casada, tenho 2 filhas, né? Uma de 24 anos e outra de 11. Você já mora aqui nessa casa há quanto tempo? Então, eu me mudei para cá em 2012. Estamos há 12 anos aqui. 12 anos. Terá 13 agora em fevereiro. Show de bola, show de bola. E qual o cantinho dessa casa aqui que você mais gosta? Meu quarto. Porque assim, é onde eu passo mais tempo, né? No momento que eu me retiro é pro meu quarto, né? Mas assim, eu tento, você vê aí, né? Nada muito no local, assim, porque tem vida, né? Estamos aqui, em cada cantinho aqui a gente tem um pouquinho do nosso toque aí. Que legal. Porque na nossa casa, geralmente, né, tem espaço da nossa casa, assim, que geralmente tem uma história, né, na nossa casa. Tem um cômodo aqui que tem uma história, assim, que marcou, algo assim, foi engraçado também, não tem problema. Então, assim, eu gosto muito da cozinha, né? Depois você Uau. lá, dá uma olhada, mas assim, é onde eu reúno a família, onde a gente conversa, né, conta história do lado, ali na mesa, né? Então, assim, onde eu recebo as pessoas, geralmente também é na cozinha. Como eu vivia me batendo com a minha sogra na cozinha, que era pequenininha, eu aumentei, né? Fiz um espaço maior para receber a família, né? Ah, legal. Então o negócio dela é na cozinha, meu amigo, eu já gostei, ó. Crente é desse jeito aí, meu irmão. Tem momento de comunhão, vai para casa das pessoas, é para comer mesmo. E uma pessoa que gosta do espaço da cozinha, assim, é legal, legal. Tem algum prato especial que você gosta de fazer? De fazer, faz um frango guisado, assim, muito básico, assim, né? Macarrão, arroz, só. Olha aí, Nada muito. show de bola. Qual que é o nome do seu esposo? Meu esposo é Isaac, né? Hoje ele trabalha numa empresa de encarregado lá e faz tudo, né? Tô aqui, daqui a pouco ele vai sair. Qual que é o prato preferido do Isaac? O que ele mais gosta de comer? Eu conheço ele, tem cara que come bem, mas o que ele mais gosta de comer? De comer carne assada com ele mesmo. Então, o irmão fica na carne, ó. Literalmente. Uma carne assada tem seu valor, né? Uma carne assada, ela tem seu valor. E ele sendo churrasqueiro é melhor. Olha aí, rapaz. Posso mais ou menos imaginar que ele também gosta da cozinha. Gosta, ele cozinha, se duvidar, melhor do que eu. Olha aí. A mãe dele é uma cozinheira de mão cheia, né? Então preparou o filho bem. Eu quero vir no almoço aqui, meu irmão. Com ele e a mãe dele na cozinha. Eita!
Deixa ela voltar do sítio que a gente convida vocês. Opa! Vamos mesmo. Agora o pessoal da equipe aqui, vou ficar meio triste em vir aqui no lugar desse carne assada. Michele, você nasceu num lar cristão ou você se converteu depois? Qual é a história por trás aí da sua conversão? Devagar, você não precisa você sair correndo, resumir. Tá. Vamos por parte, fique à vontade. Então, eu cresci num lar cristão, né? Minha avó, ela era católica, né? Então, já cria em Jesus Cristo. E eu morava em Manacapuru até os 11 anos de idade. Minha avó faleceu, vim para Manaus, né? Continuei frequentando a igreja católica. Fiz alguns procedimentos e tal lá. Eu não cheguei a crismar, né? Mas eu fiz até o anterior a isso. E em seguida, eu comecei a estudar na escola, assim, por volta dos 16 anos, na escola técnica. E aí eu conheci uma amiga, e essa amiga era evangélica. No último ano da escola técnica, em 99, 2000, né? 2000 foi o último ano, ela me chamou para morar na casa dela. E aí, como eu morava aqui na Cidade de Deus, para ir para lá, para 7 de setembro, naquela época era muito difícil pegar ônibus, né? À noite, principalmente. Às vezes eu dormia no terminal para poder vir para casa no primeiro do dia seguinte. Então, assim, realmente, se eu perdesse o último ônibus, eu não chegava aqui na Cidade de Deus, né? No começo de bairro, sabe como é que é a dificuldade. E aí, a mãe dela também estava insegura com ela, né? De deixar ela sozinha. Primeira filha, assim, à noite, sozinha. Aí ela me convidou para morar com a família dela lá no São Jorge. E aí a mãe dela falou com meu pai, e em seguida ele deu autorização e eu fui morar para lá com eles. E lá a família dela é um lar cristão, né? Ela cresceu num lar cristão, assim, evangélico, Assembleia de Deus. E lá eles me convidavam para participar e tal, só que eu gostava de festa, gostava, né, de tudo que o mundo oferece, né? E aí eu sempre me esquivava, né? Eu ia um dia sim, outro não. Você dava aquela desculpa, né? Eu vou lá. Então, assim, como eu não vinha todo final de semana para cá, para a Cidade de Deus, para visitar minha família, aí os finais de semana que eu ficava lá, eu ia para a igreja com eles. Então, tinha a escola dominical, né? Todo o procedimento lá que eles faziam. E nisso, assim, a gente tinha a rede de jovens e tal, né? Estava no início de células, né? Então, comecei a frequentar com eles e lá, passando por algumas situações, né? Que eu encontrei Jesus, né? E eu tava grávida, poxa, eu fui morar com eles e eu não sabia que eu tava grávida. Vai na minha casa, Jesus, cura minha família. Eu quero, nesse momento, convidar você a ser um parceiro do nosso canal. Juntos podemos ampliar o nosso alcance e compartilhar mensagens que inspiram, educam e fortalecem a fé. Ao se tornar um parceiro do nosso canal, você estará apoiando um projeto que busca transformar vidas através do Evangelho. Aprenda a cultivar verdadeiras amizades. Em um mundo onde amigos leais estão cada vez mais escassos, este livro será um guia valioso para você. Quando escrevi este livro, Deus falou muito comigo sobre o valor da amizade e o poder da lealdade. Tenho certeza de que este livro será um divisor de águas na sua vida. Ruth e Noemi, uma história de amor e lealdade. Eu vou deixar o QR Code aqui, é só escanear e pedir agora mesmo o seu. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Está procurando a melhor pamonha de Manaus para sua panificadora ou café da manhã? A Pamonharia Dona Nega leva até você. Oferecemos pamonhas tradicionais e também a deliciosa pamonha recheada. E tem mais.
Agora temos a irresistível Banana Chips. Entregamos para toda a cidade de Manaus. Entre em contato pelo WhatsApp 92-99286-3305 e faça já sua encomenda. Não perca a chance de encantar seus clientes com sabores incríveis. Está precisando regularizar os documentos do seu veículo com rapidez, segurança e sem complicações? 3G Despachante de Veículos é a solução perfeita. Especialista em diversos serviços como transferência de veículos, emplacamento, licenciamento anual, baixa de gravame e muito mais. Deixe a burocracia com a 3G Despachante de Veículos e ganhe mais tempo para o que realmente importa. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 98185-9983. Não perca tempo, venha para 3G Despachante de Veículos, o despachante de confiança, porque aqui o seu veículo está em boas mãos. Vai na minha casa, Jesus, cura minha família. Eu tava grávida, pastor. Eu fui morar com eles, eu não sabia que eu tava grávida, né? Ah, não entendi. E a avó dela me perguntou, minha filha, tal, você não fez alguma coisa? Ai, não, né? Só que aí, nisso, ela pediu para me fazer um exame, eu fui fazer um exame com a minha amiga lá, quando eu recebi, que eu era bolsista na escola, né? E aí eu fui fazer o exame e deu que eu tava grávida, né? Gente, E aí, rapidão. Você foi morar com a tua amiga, né? Lá na Uhum. frente. Você tem conta da escola e É. tal. E lá o pessoal eram evangélicos, né? Eram É. cristãos. E começaram a te convidar para a igreja. E você ia de X em quando, É. tal. Amigo do evangélico, né? Como diz, amigo do evangélico. na realidade, para onde me chamavam ir? Ah, entendi. E aí, de repente, você começou a não se sentir bem, e aí a moça pediu para você fazer médico, alguma coisa, como é que foi? Isso, na realidade, assim, como eu comecei a me sentir mal, enjoada, né? Ela desconfiou que estava grávida e pediu para mim procurar um médico. Aí fui no médico, o médico me pediu a ultrassonografia, né? Aí eu, naquela época, como eu era bolsista, né? Eu recebia por mês, aí pouco dinheiro que eu recebia, eu chamei minha amiga para me acompanhar lá. E aí quando eu fui no médico, aí eu descobri. Confirmou, na realidade, né? Que eu não queria aceitar, né? Que eu estava grávida, com 18 anos. E aí, como eu falo assim, dali passou. Eu não sei se é assim que acontece, né, no último dia de vida, mas passou um filme ali na frente, né? Porque, assim, a minha família lá era uma família muito carente, né? Então, assim, eu fiquei pensando, eu vou trazer mais uma boca para dentro de casa, né? Meu pai trabalha para alimentar eu e meus irmãos, né, minha mãe. E aí eu digo, eu era para mim estar ajudando, né, que eu sou a filha mais velha. Aí eu comecei assim, né? No meu pensamento foi pensamento de morte, né? Não de vida. E aí, só que nisso a minha amiga falou que, assim, que não é pra não pensar besteira, né? Que Deus, eles iam me apoiar, a família dela ia me apoiar, né? A família dela é uma família, como eu lhe falei, assim, essa parte do apoio deles, assim, foi fundamental para mim continuar, né? Porque eu tava até falando, quando eu saí de lá desse local, era ali na Constantino Nery, do lado do terminal 1, a vontade que eu tinha era de me jogar na frente de um caminhão que passasse na frente para mim resolver o problema de uma vez só, né? O inimigo, ele acho que age nessas falhas, né, de pensamento. E você com o sentimento de proteger a família no sentido de não levar mais um Mais peso, um problema, né? mais um problema, né? Eu entendia naquela época que era um problema que estava Sim, sendo sim. agravado, né? E aí a minha amiga assim, não, e tal, bora pra casa. Lá em casa a gente conversa com a vovó, com a mamãe, pra gente ver como é que a gente vai tratar isso. E aí quando a gente foi pra casa, chegou lá, confirmamos lá pra avó dela, né? A avó dela, o Espírito Santo já tinha falado com ela muito antes, né? Ela só queria confirmação.
E aí ela chamou para conversar, falou que a gente ia levar a informação depois para minha família e tal, né? E a mãe dela, assim, nesse momento, ela falou bem assim, minha filha, você vai ficar aqui até você ter criança. Não se preocupe que a gente vai lhe ajudar a terminar seu estudo, que eu estava no último ano da escola técnica, né? Caramba. E aí, como eu falo assim, meu pensamento também de desistir, né, e tal, de não levar para frente, ela falou, como é que você vai alimentar essa criança? Não, você precisa se formar, você precisa trabalhar, você precisa, né, ter um ganha-pão para ajudar. E aí, assim, através, eu digo assim, de tudo, né, que eles me apresentaram, eu me firmei na fé, né? Porque a minha saída foi onde, né? Então, assim, aceitei Jesus, como falei, fui para o encontro com Deus, né? Olha aí. Vamos lá. Você descobriu que você estava grávida, você tinha quantos anos? 18 anos para 19, assim, né? 18 anos, já terminando, né? A questão do estudo, É, né? ensino médio, naquela Ensino época que era médio. o técnico, né? Terminando o ensino médio, o técnico. E veio essa questão e nesse momento você com o sentimento de proteção, de resguardar a família, porque quando você fala família carente, você diz financeiramente, né? Sim, é. São quantos irmãos? Nós somos 6 irmãos, né? Sendo que uma irmã morava com minha tia, que minha mãe, quando era... Minha irmã nasceu, não tinha condições de acolher ela, né? E a gente estava passando muita necessidade de Manacapuru, minha tia ofereceu ajuda, né? E aí meu pai e minha mãe doaram a minha irmã para ela, a minha tia. E aí a minha tia criou essa minha irmã como se fosse filha dela, né? Vocês passaram algum tipo de necessidade na infância? Muita, assim, quem conhece, né, nossa história sabe, né? Tinha um dia que a gente comia, tinha um dia que a gente não comia, tinha um dia que a gente dava graças a Deus por ter farinha, né, para fazer o chibeque. O pessoal do interior conhece muito bem, né? E você é a filha mais velha, né? E se formando para poder, né? Ter uma qualidade de vida. É. Assim, como eu falo, né? Assim, uma coisa que eu sempre coloquei na cabeça é que eu tinha que estudar para melhorar de vida, né? A minha avó, antes de ela falecer, ela sempre falava, minha filha, eu não tenho nada, mas o pouco que eu tenho, eu vou te deixar que tu estude, que tu tenha conhecimento, porque a conhecimento tu nunca vai perder, né? Tu vai embora, é uma coisa que morre contigo, né? Aí ela lutava assim para conseguir, graças a Deus, me matricular, me colocar nas escolas por aí. Quando ela faleceu, a mamãe ficou fazendo esse papel, né? E o papai. Aí foi quando a gente veio para Manaus também, continuamos o estudo aqui, né? O papai também, graças a Deus, sempre incentivou. Eu trabalhava, né? Trabalhei desde nova como babá, como... Sempre se virou. Sempre me virei, porque cada um tinha um papel de trazer um pouquinho para dentro de casa, né? Então, meus irmãos empurrava o carrinho na feira lá para levar um pouquinho para casa e eu ia limpar a casa dos outros, ia ser babá, né? O que dava. E aí no último ano, que foi quando aconteceu aí, eu já estava bolsista da escola técnica, né? Quando eu entrei na escola técnica, eles tinham um programa bom, que aí eles auxiliavam com meio salário mínimo, né? Para quem era de baixa renda, né? E tinha alguns critérios lá que eu me encaixava, né? Em todos. Então, para mim, assim, foi muito bom, né? Ter essa parte do acolhimento também na escola. Mas eu sempre coloco assim, tudo foi plano de Deus, né? Porque por mim mesma eu não planejei nada, né? É para entrar na escola mesmo, para escolher o curso que eu escolhi, tudo foi direcionado por Deus. Uau. E aí você se converteu, você ainda estava grávida ou né? Criança tinha Eu nascido? estava grávida, né? Eu fui para um encontro com Deus com 7 meses de grávida. Um barrigão. Sentei embaixo de uma árvore lá, entreguei minha vida pro Senhor. Aleluia. E a minha filha tá aí, graças a Deus, pô. Honra e glória do Senhor, uma boa filha, né? Hoje ela está com 24 anos. 24 anos. Uma guerreira também, trabalhando, né? Eu já tá ajudando, já tá fazendo a parte dela, né? Formada, graças a Deus também. Tremendo. Aí se entregou a vida para Jesus, por Deus, maravilha, a criança nasceu, cresceu. E aí, como é que você saiu de lá da cidade de 70?
Então, eu saí em São Jorge, né, que eu morava. É, São João. Então, quando eu tive ela, aí eu acho que foi uma semana depois, eu vim morar na Cidade de Deus, né, com a mamãe e o papai. E aí eu trouxe todo o pacote junto, né? Olha aí. Mas assim, deixa eu só lhe falar, no período que eu tava grávida, assim, também teve uma coisa muito, que eu acho muito interessante, assim, porque Deus hoje supriu em tudo, né? Coisa que eu não imaginava ter, né? Deus propôs para mim, né? Fizeram chá de baby na igreja lá, os jovens, né? Desde o berço eu ganhei, assim, né? Colchão, né? E lá na escola técnica também meus amigos fizeram também outro. Então, assim, quem me conhece, né? Conhece a minha história, sabe do que eu tô falando. E assim, de lá para cá, Deus só tem mudado, assim, cada vez mais, né? Graças a Deus. E eu vim para a Cidade de Deus também, a mãe já estava começando também a ir para igreja, né? E aí a gente engatou. Você foi o primeiro a se converter na sua família, dos seus irmãos, seus pais? Sim, dos meus irmãos, sim. A mamãe também já ia para a igreja e tal. Aí quando as vizinhas também chamavam ela e tal, e quando a gente veio para cá, e uma ficava apoiando a outra, né? E aí, através de mim, graças a Deus, alguns outros irmãos foram conhecendo também, né? E se aproximando, né? Então, aí, graças a Deus, estou engatada até hoje. Que legal, que legal. Então você teve uma infância, né, bem difícil, né? E você optou por investir nos estudos. Eu quero falar para você, jovem, que talvez, né, teve uma gravidez não planejada, sabe? Essa criança que está aí no seu ventre, sabe? Ainda que não tenha sido plano seu, é plano de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos não foi da vontade do varão e nem da mulher, mas da vontade de Deus. E outra coisa, como a Michele falou aqui, não é motivo para você chutar o balde, chutar o pau da barraca, já que você está só. A Michele contava nessa situação difícil, ela optou por entregar a vida para Jesus. Entregue a vida para Jesus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Deus, ele pode mudar a sua história. A Michele, vamos voltar aqui agora, né? Veio trabalhando, estudando, criança nasceu, e aí? Aquela vida de escassez foi mudando, foi se transformando. Graças a Deus, né? Que eu falo assim que a gente vai conhecendo a palavra do Senhor, né? E a gente vai se apropriando daquilo que a gente vai aprendendo. E ele vai direcionando nossos passos, né? Eu falo assim que nenhum dos planos foram feitos por mim, né? Foi tudo por ele, assim, né? E aí foi na época que eu me formei, né? Na escola técnica. Depois eu comecei a estagiar. Do estágio eu engatei já assinaram minha carteira, né? E aí fiquei trabalhando na empresa. De lá eu saí para uma outra empresa, né? Graças a Deus, eu falo assim, nunca fiquei desempregada, né? Deus sempre proveu na minha vida, né? Mas a partir de uma tomada de decisão, né? Você vê assim, por isso que às vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo, eu digo, mas é porque a gente precisa virar a chave, né? E essa virada de chave tem que ser feita por nós, né? Então, assim, eu falo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará, né? E eu sempre coloquei isso na minha vida e é o que eu sigo até hoje, né? Então, assim, Deus fez várias coisas comigo, mas, assim, uma das coisas que eu me surpreendi, que eu nunca imaginei, né, trabalhar, ser concursada, por exemplo, era uma coisa que eu achava que era difícil, né? Que era impossível, vamos dizer, né? E sem querer, querendo, que eu falo que sempre Deus ele colocou anjos, né, ao meu redor, assim, me direcionando, me orientando. E aí teve uma pessoa que trabalhava comigo, estava se inscrevendo para um concurso, me chamou para me inscrever também. E aí eu falei, mas é uma vaga, eu vou me inscrever para gastar dinheiro que eu não tenho, né? E aí ele falou, não, mas geralmente chamam duas pessoas, uma vaga vai ser minha, a outra vai ser tua, né? E a convicção dele assim, né? E senta aqui na cadeira, abriu o site lá, botei meus dados, imprime o boleto, ele falou, me dá o dinheiro.
foi na lotérica, pagou, né? E aí, no dia do concurso, fala assim que foi aquele... Foi tudo de Deus, assim, sabe? Aquele dia que você não tá com dor de cabeça, não tá de mau humor, não tá nada, assim. Então, assim, foi um dia perfeito, graças a Deus eu tava bem, eu fiz uma boa prova, né? Mas aí, segui minha vida, né? Nunca desisti do meu trabalho, continuei trabalhando, tanto que eu fiz e não comuniquei ninguém. Quando foi um dia, uma colega me ligou, lá da prefeitura que eu trabalhei, falou: Michele, tu se inscreveu pro concurso da Petrobras? Eu falei: me inscrevi. Ele falou: tu tá classificado. Eu digo: é mesmo? Uau! Aí na época, né, não tinha negócio de site, internet, você tinha que olhar no diário, né? Não, o diário oficial, aí tal, procura do dia de tal, né? Aí fui lá realmente classificada. Tá bom, classificada não quer dizer que tô dentro, né? E aí, assim, a minha fé fazer igual eu tô uma hora. Expectativa aumentando, né? Uma hora. Aí, quando foi. Depois chegou o telegrama que eles convocaram, né, pra chamar. Telegrama, olha aí, ó. Para avisar que eu tinha sido classificada, que eu tinha que me apresentar para fazer os exames, né? E nessa situação aí, eu tive que comunicar ao meu chefe que eu teria que me ausentar alguns momentos da empresa lá para poder fazer os exames para entrar na outra empresa. Aí ele falou: mas filha, que ele sempre me tratou, você não me falou que estava fazendo concurso e tal? Porque eu vou lhe falar que nem eu acreditava que eu tinha possibilidade de entrar. Então, assim, eu digo assim que foi plano de Deus, mistério, né? Porque, claro, eu estudei, fiz a minha parte, né, lá atrás, mas não, vamos dizer, não me dediquei para esse concurso da forma que eu acho que muitas pessoas fazem, né? Então, por isso que eu digo assim que foi direcionado por Deus, porque eu estava trabalhando na área, né? Tinha algumas experiências, algumas coisas que contribuíram, né? Mas a palavra de Deus diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, eu entendo que tudo foi plano dele, né? E aí, através disso, graças a Deus, mudei um pouquinho a minha vida, mudei a vida dos meus irmãos, né? Vou chegar lá. Então, o que acontece? Na verdade, existe um favor. Quando nós decidimos caminhar com Jesus Cristo, existe um favor, ok? Às vezes você nem estudou tanto quanto uma outra pessoa, mas porque o favor está sobre você, entende? Deus, ele porque aí o que acontece? Aí a glória é para ele. Justamente. Entendeu? Porque não tem explicação. Então, mas nós que caminhamos com Jesus Cristo, existe um favor. Com isso, crente que está assistindo, presta atenção, não estou dizendo que você não tem que estudar, porque ela estudou. Ok? Ela estudou, ela fez a parte dela, tá entendendo? Mas lugares altos, só o Senhor Jesus que pode colocar. Entende? E quando nós temos essa compreensão que existe um favor sobre nós, é isso que você precisa entender, que existe um favor, não é por causa porque você é bonitinho, bonitinha, porque o teu pai te ama muito e tem um favor sobre você, entende? Então, é como ela está colocando aqui, ela não sabe como explicar, porque se ela soubesse, era ela que está fazendo. Então, existe esse favor. Então, entenda, ela veio uma família com uma dificuldade financeira bem ruim, bem escassa, no Chibé. Você que não é aqui de Manaus, Chibé, explica para o pessoal o que é Chibé, Michele. É água, sal e farinha. Olha aí, ó. Água, sal e farinha, Chibé. Não sei como é que você conhece aí na sua cidade. Depois você coloca aqui nos comentários. Como é que você conhece aí na sua cidade aí, Chibé? Ai, meu Deus. Ok? Água, sal e farinha. Qual que é o nome que dá aí? Então, ela veio do Chibé. Entendeu? Usou a fé, ó. E Deus foi mudando a história da vida dela. E aí, a família dela veio num período... uma infância de muita escassez, Deus foi mudando e Deus, por ela ser a irmã mais velha, acabou tendo esse certo encargo, posso dizer talvez assim, né, de ver a melhoria da família. E o que aconteceu? Depois se foi melhorando, ajudando a família, como é que foi esse processo? Assim, né, graças a Deus, a gente foi agregando mais, né, na obra do Senhor, assim, foi chegando mais perto dele. E foi mudando a história, né? Minha família era
Eu digo, um pouco descompensada, né? Isso, então assim, meus irmãos podem falar muito mais, né? Então a família era muito festeira, gostava muito de no futebol, essas coisas. E aí, quando foram conhecendo Jesus, foram mudando, né? E hoje, assim, eu vejo esse favor de Deus na vida dos meus irmãos e eu fico muito feliz, né? Porque também uma coisa que eu nunca deixei foi de orar por eles, né? Porque eu acho que eu não seria feliz se eles não fossem felizes também, né? E hoje eu vejo, graças a Deus, a vida deles mudada, né? Com as esposas, né? Principalmente, né? Cada um tem sua história, né? Que aí depois é deles contando, né? Mas assim, eu vejo assim a graça de Deus em todas essas coisas, né? Como eu falo assim, não é por mim, né? É pelo Senhor, porque eu sei que foi Ele que proporcionou tudo isso, né? Você foi uma grande referência para eles, né? Com certeza, você dava, com o irmão mais velha, dava bastante conselhos, né? Hoje eu vejo seus irmãos, eu conheço seus irmãos, eu conheço a sua família. Sim. E eu vejo, dentro desse cenário que ela colocou de crescimento de infância para a realidade de hoje todo mundo ali praticamente tem a sua casa, tem seu automóvel, tem sua família ali. Então, assim, houve uma mudança. Porque para Deus mudar a vida de uma família, não precisa que todo mundo se converta de uma vez. Basta uma pessoa. Uma pessoa. E foi o seu caso. Uma virada de chave, né? Como eu falo, né? Às vezes é só uma portinha que a gente precisa abrir. E aí eu abri o meu coração e em seguida os outros foram agregados, né? E através disso, graças a Deus, também Deus me deu a minha família, né? Meu esposo também estava afastado do Senhor, né? E aí a gente estava um pouco afastado quando foi depois Deus restituiu, né? A gente ficou. Em seguida veio essa casa, que essa casa também é outra bênção do Senhor, né? Que eu não imaginava, né? Eu trabalhei construindo, né? Eu era estagiária, eu comecei depois a trabalhar na capital, trabalhei construindo essas casas. Você vê assim que eu digo que tudo é milagre de Deus, porque eu orava, Senhor, eu queria uma casinha dessa. Parece uma casinha de boneca, né? Mas quando eu olhava o valor, eu digo, nunca que eu vou conseguir, né? Assim, né? Então, assim, para mim era impossível. Aos seus olhos. Aos meus olhos. Por isso que eu digo assim, a nossa palavra ela tem muito poder, né? E assim, mesmo achando que eu não merecia, um tempo depois que eu estava atrás de casa aí, onde a gente procurava, não gostava do local, né? Queria uma coisa melhorada. E aí, Deus me mostrou esse lugar aqui. Quando eu cheguei, eu falo assim, né? Tinha uma graminha ali, o vento tocando, tinha as árvores soprando. E aí, quando eu entrei, o rapaz, o corretor, né? Mostrou a casa e tal. Eu fiquei muito feliz. Eu olhei pro meu marido, eu falei, é aqui. Ele falou, Aí o corretor falou bem assim, a chave tá aqui, a casa é sua. Uau! Aí eu falei, não, eu preciso assinar contrato, né? Eu preciso ver como é que eu vou fazer para dar entrada, né? Ele falou, não, dona Michele, a senhora não tá entendendo, a casa é sua, pegue a chave. Não, eu quero assinar o contrato primeiro. Eu guardo as coisas certinho e tal, não. Aí, assim, ele falou, né, e tal, que a gente poderia financiar. Aí, tínhamos o dinheiro da entrada e o resto a gente financiou, né, graças a Deus também. E aí, a gente financiou em 30 anos. Em menos de 10 anos a gente conseguiu quitar, graças a Deus também, né? Que para outras pessoas achavam que era um absurdo, né? A gente financiou um imóvel em 30 anos. Mas, assim, Deus, assim, proveu em tudo, né? É isso que eu quero dizer, que os nossos planos são muito pequenos perto dos planos de Deus para nossa vida. Que bênção, olha só quanta surpresa de Deus, né? A Michele é uma mulher de Deus, mulher que ama a obra de Deus, que não tem frescura para poder ajudar os irmãos, né, nas nossas reuniões pequenas, nossos grupos de reuniões pequenas aqui em Manaus, nós chamamos de célula, não sei como é que chama na sua cidade, os nossos grupos pequenos, ela sempre tem se colocado à disposição, sempre tem se envolvido. O nosso apóstolo, ele tem nos ensinado o seguinte, que Deus não fica devendo nada para ninguém, sabe? Deus, ele sempre nos surpreende. Então, quando ele encontra alguém com um coração desse aí, igual o da Michele, não tem jeito. Deus, ele vai honrar.
Tá entendendo? Então, foi o que aconteceu na vida da Michele e é o que Deus também pode fazer na sua vida. E, quero ser bem sincero, Ele quer fazer. Michele, que história linda, Michele. Eu queria que você resumisse a sua história aí em poucas palavras. A história da Michele. Quem é a Michele? Então, a Michele é uma serva, né? É uma filha, é uma irmã, é uma esposa, é uma mãe. Falha como qualquer pessoa, né? Somos humanos, não somos perfeitos, né? Nunca gritei santidade, né? Como eu falo pro Senhor, às vezes até me sinto eu não sou merecedora de tanto, né? Mas o Senhor sempre nos surpreende, né? E onde eu vou, eu conto um pouquinho da minha história, né? Falo assim, eu não falo dos outros, eu falo do que Deus fez na minha vida, né? Eu acho que o melhor testemunho a gente tem que falar pra gente mesmo, né? Pra gente lembrar, né? De onde Deus nos tirou e o que Ele fez na nossa vida pra gente nunca desistir dos caminhos dele. Porque dificuldades sempre vamos ter, né? Mas com Ele sempre é mais fácil, né? A gente passar pela prova. E esse cantinho aqui é o cantinho que eu me ajoelho pra orar. Uau! E aí, quando às vezes eu tô com dificuldade ali, em alguma situação, é pra cá que eu venho, né, de madrugada, me recolho e converso com ele. Às vezes até o marido levanta e vem ver o que tá acontecendo. E ele já sabe onde vai me encontrar. Mas é isso, assim, né? Para quem está afastado, talvez teve uma juventude, né? Talvez similar à sua, que palavra você deixaria para essa jovem, para essa mulher? Eu digo assim, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocar enquanto Ele está perto, né? A gente... quando eu falo assim, a gente tem que lembrar, né? Que a gente tem alguém maior que cuida da gente, né? Que olha por nós, né? Que nos ouve, está disposto aí a nos ajudar, mas a gente precisa abrir a boca, né? E falar e pedir, né? E saber, né? O que pedir, né? Que às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, né? Mas assim, na dúvida, coloque Ele para direcionar seus planos, seus sonhos, seus projetos, né? E assim, e peça que Ele fique no controle e Ele faça o que é melhor, né? Para sua vida. Porque às vezes a gente quer uma coisa que nem é tão boa pra gente, né? Mas Ele sabe o que é melhor, né? Michele, eu quero dizer para você que seu testemunho me edificou muito e eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Você que está aqui, tenho certeza que você tirou muitas lições de tudo que foi colocado aqui, de tudo que Deus fez na vida da Michele. Eu quero que você saiba que existe um Deus, que Ele quer ser mais do que Deus, Ele quer ser o seu pai, Ele quer ser o seu amigo. E assim como Ele mudou a realidade da infância, da vida da Michele, da sua família, dos seus familiares, esse Deus Ele quer fazer a mesma coisa na sua vida. E eu faço das palavras da Michele a minha. Busque o Senhor enquanto você pode achar. E esse é o momento. Busque Ele. Michele, seu testemunho é muito maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, viu? Foi um prazer estar aqui na sua casa. Uma alegria muito grande. Visita. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha Tive uma alegria muito grande de receber o pastor Anderson e a equipe do programa Visita de Fé na minha casa. Hoje pude compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida e isso foi muito especial para mim.
Eles oraram comigo, trouxeram palavras de encorajamento, me ajudaram a sentir ainda mais a presença de Deus aqui no meu lar. Sou muito grata por essa visita tão abençoada e espero que este testemunho possa edificar a vida de outras pessoas que assistirem este vídeo. Assim também espero que Deus toque em outras pessoas também para compartilhar seus testemunhos. História poderosa! A Michelle nos mostrou como Deus pode mudar qualquer circunstância quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós confiamos a Ele a nossa vida. E Ele mostra como Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu quero aqui agradecer a Pamonharia Dona Nega, 3G, despachante de veículos, nossos parceiros que nos ajudaram a tornar esse programa possível. Muito obrigado. Você que esteve conosco desde a começo até o final, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Tenho certeza absoluta de que Deus falou com você de uma forma poderosa. Aguarde o nosso próximo programa. Eu sou o pastor Anderson, discípulo amado dos apóstolos Jones e Geralda Silveira. E, inclusive, eu quero aproveitar e fazer um convite para você a nos visitar. Você que mora em Manaus, ali na rua João Câmara, número 931, no bairro do Novo Aleixo, descendo ali aquele ladeirão, em frente ao posto de gasolina. Todos os domingos, às 17 horas, nós temos ali uma reunião, um culto poderoso de milagre, de poder, um culto para sua família poder estar ali, se sentir bem. Você pode também levar os seus filhos. Isso, nós temos salas específicas por idade, onde a sua criança, o seu adolescente pode estar ali recebendo a palavra de Deus. Então, desde já, quero convidar você. Talvez você diga, mas eu não moro em Manaus, como é que eu faço? Eu gostaria de também cultuar com vocês. É muito simples, através do YouTube ou do Facebook, você escreve Ministério Internacional Ágape. Ministério Internacional Ágape. Todos os domingos, às 18 horas, no horário de Brasília, nós estamos transmitindo também o nosso culto e você pode estar cultuando conosco. A boa notícia que eu quero dizer para você é o seguinte: muitas pessoas online, que estão online, fazem os seus pedidos de oração e Deus tem respondido. Muitos milagres têm acontecido. Então, se você não mora em Manaus e gostaria de cultuar conosco, Ministério Internacional Ágape, no YouTube ou no Facebook. Até o próximo programa. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida.